Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida comigo. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho só pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Boa noite, meus irmãos. Que maravilha poder estar juntos com os irmãos para mais uma live, estar estudando a palavra de Deus, estar meditando naquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar através da palavra. Nós temos tido a bênção de estudar nas quartas-feiras a história da redenção e temos iniciado desde o capítulo 1 de Gênesis,
e temos acompanhado todos os livros. Já estamos agora em Números. Hoje vamos estar no capítulo 11 de Números, falando do tema O Povo Dirigido, de sorte que tem sido uma bênção poder estar estudando desde o Velho Testamento até a chegada de Jesus, o que completa a história da redenção. Um abraço aos irmãos que já estão conosco, que já estão conectados. Um abraço ao irmão Márcio, à irmã Vilma, à irmã Roseli, a Isaura, todos esses irmãos que já estão conosco. Um abraço, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar e dar início a esta programação. Senhor, nós damos graças porque o Senhor é bom, a tua misericórdia é conosco sempre, o teu amor se manifesta de maneira grandiosa. Louvamos o Senhor por todas as bênçãos recebidas, particularmente, e também juntamente com a igreja. Obrigado, ó Pai. E pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um dos teus filhos, cada um de nós, que o Senhor esteja cuidando das famílias, cuidando, ó Pai, dos nossos interesses relacionados à nossa vida familiar, como também relacionados à igreja. Senhor, esteja nos abençoando. Esteja, ó Pai, ouvindo as nossas orações e nos respondendo nas nossas necessidades, ó Pai. Vivemos dias de muitas necessidades, somos completamente carentes do Senhor e nos sentimos amparados pelos teus braços grandiosos, tuas mãos benditas, que nos abençoa, que nos consola, que nos sustenta, que nos guia, nos aponta o caminho. Obrigado, ó Pai. Que o teu povo possa estar sempre sendo dirigido pelo Senhor, que possam ter sabedoria do alto, para então, ó Deus, estar sendo guiado pelo Senhor, sustentado pelo Senhor, amparado pelo Senhor, recebendo a graça grandiosa que vem do teu trono maravilhoso. Obrigado, ó Pai, por todas as tuas bênçãos e obrigado por esses momentos, pelos irmãos conectados conosco na live. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Abençoe cada um particularmente. Abençoe cada lar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Saudamos também a Neuza Barbosa, está conosco também mais uma vez. Deus abençoe você. É maravilhoso poder contar com você nas nossas lives, viu? Muito obrigado, que bênção. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, seu lar. Que Deus esteja agindo grandemente em seu coração, sua mente, e abençoando nos seus planos, nos seus projetos, no seu trabalho e todas as coisas que fazem parte do seu viver. Deus abençoe. Irmãos, vamos estar cantando o hino aí antes do nosso estudo. Vamos cantar o hino. Esse hino fala acerca do amparo divino e nós vamos cantar porque nós carecemos realmente do amparo divino do Senhor, não é mesmo? Vamos estar então cantando este hino, Amparo Divino. Pois eu tão frágil sou a
Amém. Graça e paz aos demais irmãos que entraram enquanto cantávamos o hino, ao nosso irmão presbítero João Turco, a Sueli, também a minha tia Eva. Um abraço grandioso para cada um de vocês. Vamos estar lendo o texto que é o texto básico para o estudo. O livro hoje é Números capítulo 11. Nós vamos ler todo este capítulo, né? E aí vamos estar, através dele, trazendo as lições. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura do texto. É muito bom quando todos estão lendo juntos a palavra de Deus. Ok? Então, vou esperar um pouquinho para você abrir sua Bíblia e dessa forma vamos estar lendo esse texto. Vamos lá? Números capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mana à terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei
e ali falarei contigo. Trarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dera carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo, verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Irmãos, vamos orar e vamos dar início a esse estudo, que é muito interessante. O tema é o povo dirigido. É a lição de número 32 do livro que nós temos tido como o livro que faz parte do nosso currículo. O livro que tem esse mesmo nome, que é a história da redenção. Ele foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Portanto, é um livro já esgotado e eu achei muito interessante as lições desse livro para a gente estudar o Velho Testamento e conhecer, né, através dele, a história da
da redenção. Então, nós vamos estar hoje na lição número 35 e vamos agora falar sobre o povo dirigido. Vamos orar nesse momento para dar início ao estudo. Senhor, abençoe-nos nesse momento. Estamos dando início a mais um estudo e queremos pedir que Teu Santo Espírito ilumine nossa mente para compreender o que temos a estudar nesta noite. Abençoe-nos, esteja com todos os irmãos que estão conosco na live. Dá-lhes entendimento acerca do assunto e conhecimento da Tua palavra, conhecimento da história da redenção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, nós começamos o livro do Gênesis, a história da criação, depois o pecado, a queda do homem, e aí depois o juízo de Deus, quando veio o dilúvio, depois uma nova geração que se iniciou, e o chamado de Abraão para iniciar um novo povo, um grande povo, um novo povo, depois o povo cativo no Egito, e depois a libertação desse povo através de Moisés, e agora a peregrinação no deserto. E esse momento que nós estamos estudando a peregrinação no deserto, e aí vieram as leis, né? Vieram também as cerimônias, de sorte que agora nós estamos tratando desse assunto e tivemos um probleminha. Sem querer, eu concluí o vídeo. E aí vamos esperar para recomeçar. Nossa irmã Maria entrando. Ô, meu irmão, nós estávamos conectados e nossa irmã Vilma voltando. Teve um problema aqui, Vilma. A gente, sem querer, passou o dedo ali no celular e concluiu a live. Mas recomeçamos, esperar um pouquinho para o pessoal voltar, né? A minha tia Eva também voltou, estava explicando aqui, tia Eva, que a Roseli também entrando, eu estava explicando aqui que sem querer eu concluí o vídeo. A Régia agora também entrando, né? A Cláudia entrando também. Muito bem. Muito bem. Cada um vai entrando, né? Um abraço. Todo um tempinho para os demais entrarem, os irmãos que estavam conectados. Foi sem querer, eu sem querer bati o dedo lá no celular e concluí o vídeo. Aí tive que reiniciar. Mas graças a Deus, porque os irmãos estão entrando, né? Faltam alguns que já estavam antes, que agora não veio ainda. Mas vamos esperar um pouquinho mais. E eu sei que eles chegam. E aí daremos início ao estudo, porque nós estávamos começando agora. Havia lido o texto bíblico, né? Fizemos a oração para iniciar. E aí íamos dar início ao estudo. Só mais um pouquinho a gente já inicia. Bom, meus irmãos, um dos aspectos interessantes da peregrinação israelita era o Márcio também já voltou, né, Márcio? Estava explicando para eles que eu sem querer encerrei o vídeo. Irmãos, então, um dos aspectos mais interessantes da peregrinação israelita no deserto era a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. A coluna, como já dissemos em outra lição, era um sinal visível da presença contínua de Deus, da sua proteção
e o instrumento para dirigir o povo. O povo hebreu era um povo dirigido, por isso que nós temos hoje esse tema, né? Era o povo dirigido. Por muito simples que pareça esse fato, ele é de grande importância. Durante 40 anos, assim como Abraão no passado, o povo perambulou sem lugar fixo. E essa vida errante foi uma prefiguração da existência histórica do povo judeu após a destruição de Jerusalém. Mas, além disso, é uma figura da verdadeira igreja que não tem sede fixa em qualquer lugar e que mantém a sua unidade por meio da direção única do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Portanto, o povo peregrinando no deserto, ele prefigura a igreja dos dias de hoje. Ele é símbolo da igreja dos dias de hoje. Esse povo peregrinando no deserto simboliza a nossa peregrinação. O fato de não ter lugar fixo significa também que nós não temos aqui residência física em termos de igreja. E assim como eles também eram um povo dirigido por Deus lá no deserto, também nós somos dirigidos por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, como dissemos, tudo é figura, né? É figura. A Isaura também voltando. Isaura, eu sei que queria concluir o vídeo, então, graças a Deus que você conseguiu voltar, que bom. Pois bem, dessa questão da coluna de fogo que acompanhou o povo, como também a nuvem que acompanhou o povo, nós podemos tirar diversas lições lá no deserto. Uma das lições primeira que podemos tirar é que aquela coluna de fogo, como também aquela nuvem, era um sinal adequado, né? Um sinal adequado. Vamos ler Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, os versículos 20 a 22. Abra aí sua Bíblia. Êxodo, capítulo 13, versículos 20 a 22. Enquanto isso, também eu vou estar saudando nosso irmão Erlindo e a Sonja, que estão na live. Um abraço, meus irmãos. Deus possa abençoá-los, né? E abençoar o Erlindo na recuperação do seu olho, da sua vista, né? Está orando, continuar orando pelo Erlindo, que tem sentido muitas dores no olho, o tratamento tem sido complicado, né? Vamos estar orando por ele. Então, Êxodo capítulo 13, os versículos 20 a 22, diz assim: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Percebe? Deus presente com o povo e se manifestando por meio de uma coluna de nuvem que durante o dia trazia sombra. Irmãos, eles estavam caminhando no deserto, um sol causticante, mas eles tinham uma nuvem que trazia sombra. Que coisa maravilhosa, não é? As pessoas morriam no deserto por causa daquele sol muito forte, mas eles eram protegidos pelo Senhor, porque uma nuvem durante o dia trazia para eles sombra, além de os guiar, né? Além de proteger, guiava-os pelo caminho. E durante a noite, imagina uma escuridão tremenda, porém,
o Senhor se manifestava, o Senhor estava com eles, não era apenas uma manifestação, era o Senhor presente. O Senhor estava com ele através de uma coluna, através de uma coluna de fogo. Imagine uma coluna de fogo que alumiava todo o caminho, a fim que eles pudessem caminhar durante a noite. E aí o texto diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isso aí, meus irmãos, a gente pode colocar no tema como um sinal adequado. Nuvem de dia, fogo de noite, por isso era bem visível. O israelita que desejasse obedecer à direção divina tinha ao alcance dos olhos um sinal inconfundível. Fosse de noite, fosse de dia, lá estava aquela impressionante manifestação da presença de Deus. O povo sabia que não estava sozinho, desprotegido, largado ao acaso, não. O Deus onipresente se manifestava ao povo escolhido. A sua presença invisível, com um sinal que se adaptava a todas as horas e circunstâncias. Se aquele sinal desaparecesse, o povo poderia ficar desnorteado e desesperado. Não porque Deus deixasse de estar presente, pois é sabido que Deus está em toda parte. Mas se a nuvem desaparecesse, seria sinal de que Deus manifestava o seu desagrado e se negava a dirigir o povo. No entanto, a nuvem não desapareceu. A nuvem guiou o povo durante todo o caminho. Diz o texto: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não é certo? Então era um sinal adequado, porque todos podiam ver, todos podiam se beneficiar, tanto da nuvem como da coluna de fogo. Todos viam, todos se beneficiavam destes sinais. No capítulo 40, os versículos 36 a 38, nós vamos entender e perceber que, além de ser um sinal adequado, era um sinal coletivo. Vamos ler Êxodo 40, os versículos 36 a 38. Não tem tempo para os irmãos encontrar, né? Então veja, Êxodo 40, versículos 36 a 38. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então era um sinal coletivo para todo o povo, para toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Era um sinal coletivo. Pai do Senhor, minha irmã Sojanira, Deus abençoe, minha irmã. Um abraço. Então vamos lá. Um sinal coletivo. Não era um sinal particular para os chefes do povo, nem reservado à classe sacerdotal.
diz o texto que de contínuo a nuvem estava perante os olhos dos filhos de Israel. Moisés dava as ordens, mas embora ele fosse o grande profeta de Deus, os filhos de Israel não caminhavam enquanto a nuvem não se levantasse para dizer-lhes que Deus estava mandando partir. É interessante a expressão usada pelo escritor bíblico. Sempre que a nuvem se alçava, os filhos de Israel partiam. Onde a nuvem parava, aí assentavam o seu arraial, seguindo o dito do Senhor, partiam. E segundo o dito do Senhor, paravam. Esse texto aí está também, não somente em Êxodo 40, mas está também em Números, capítulo 9, os versículos 17 e 18. Diz exatamente isso, que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem partia, o povo também partia, né? De sorte que a coluna era a forma de linguagem que Deus usava para se dirigir a todo o povo, numa ordem só, a fim de que não houvesse engano possível. O povo era dirigido por Deus e compreendiam o sinal e andavam segundo o próprio sinal, né, de Deus, a nuvem e a coluna de fogo. Eles conheciam e eles se guiavam por esta nuvem, por esta coluna de fogo. Um abraço, meu irmão Osmar, o Osmar que fez aniversário dias atrás aí. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite para você, viu? Deus abençoe. Então, continuando, era um sinal coletivo, inclusive também um sinal insubstituível. A coluna dissipava as dúvidas de qualquer israelita sobre a direção que era necessário tomar. Eles entendiam, né? Eles se guiavam por esta nuvem. Eles se guiavam por esta coluna, né? Então, era um sinal insubstituível, compreensível a todo o povo. Não havia confusão possível. Nossa, estranho. A Eva está dizendo que não está conseguindo assistir, que está cortando a voz e parando. Está acontecendo isso com os demais irmãos também? Porque aqui está tudo bem na questão da live, aqui está tudo bem, não tá dando problema aqui não. Será que os demais irmãos estão com esse problema também? A voz está cortando e parando? Os irmãos, dão para a gente saber aí, né? Dá uma resposta para mim. Enquanto isso eu vou continuando, senão a gente vê que outras providências tomar, tá certo? Aí tá tudo bem com o Márcio. Ô tia Eva, pode ser o sinal aí, né, que está com algum problema. Às vezes acontece, o sinal não está muito bom e fica cortando e parando aí na sua região, né? Às vezes aqui acontece isso também. Tá bom? Eu vou continuar então, tá? Espero que dê certo aí para a irmã. Se não, minha irmã, depois que a nossa irmã Sueli mandar o link de todo o estudo, aí eu mando no WhatsApp para a senhora. Aí a senhora pode, as partes que perdeu, pode ouvir depois, tá bom? Que fica gravado, tá bom? Aí eu mando para você, ok? Vamos continuar então. Bom, irmão, então o que nós temos aqui também é um sinal de aprovação ou reprovação. Através dessa coluna de fogo, através dessa nuvem, o povo compreendia se estavam sendo aprovados por Deus ou reprovados, porque a presença de Deus significava a aprovação de Deus, ok? O fato de Deus estar ali
presente significava aprovação. Então, esse sinal era aprovação ou reprovação. Por aquela nuvem, o povo ficava sabendo de Deus, através dos sinais, se Deus estava se agradando ou não da conduta do povo. Percebe? Então vamos lá. A Fernanda também está dizendo que esteve ruim, mas agora está normal. Obrigado, meu povo, né? Meus irmãos. Obrigado, meus irmãos, pelo retorno. Assim a gente fica percebendo que tá bom, depois os irmãos podem ver e ouvir novamente. Tá? Então, vamos lá. Quando Moisés acabou o tabernáculo, o sinal da aprovação de Deus foi a nuvem que desceu e cobriu o tabernáculo, percebe? Era Deus aprovando. A nuvem desceu sobre o tabernáculo. Impressionante, né? E quando Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, o sinal de reprovação foi também a nuvem que se retirou do tabernáculo. Percebe? Então, quando Deus aprovou o que o povo estava fazendo, o que Moisés estava fazendo segundo a ordem de Deus, quando Deus aprovou, então a nuvem desceu sobre o tabernáculo e o povo pôde ver a aprovação de Deus. Quando Miriam e Arão pecou contra Deus e contra Moisés, então a nuvem se retirou do tabernáculo. Percebe? Então era sinal também de aprovação ou de reprovação. Era também sinal de proteção. Então Deus guiando o povo, Deus dirigindo o povo de todas as maneiras, né? Guiando, eles podiam entender quando podiam partir ou não, quando precisavam acampar ou não, guiando, mostrando a eles quando estava satisfeito ou quando estava insatisfeito, e era também sinal de proteção. De noite, a coluna de fogo afugentava os animais perigosos. E de dia, a coluna de nuvem ficava sobre os filhos de Israel para protegê-los do sol. Esse fenômeno, que não tem explicação natural, durou até a entrada dos israelitas na terra prometida. Durante toda a peregrinação, este fenômeno permaneceu com o povo de Israel. E, segundo a interpretação paulina, ela era também uma figura do batismo. Ele chega a falar que o povo foi batizado na nuvem, como também no Mar Vermelho, né? E o que é bom e que é bem claro é que era um fato muito impressionante e era de se esperar que, sendo guiados dessa forma sobrenatural, os israelitas não cometessem deslizes e nem erros. Mas nós já vimos que isso não foi assim, né? O povo estava sempre pecando, murmurando, né? Insatisfeito, falando contra Moisés, falando contra o próprio Deus. E no trecho que nós estudamos lá, Números capítulo 11, nós vimos lá que aparecem alguns desses erros que perturbavam a ordem e a disciplina do povo. Ali em Números 11, nós percebemos uma rebelião na retaguarda, né? O incidente era interessantíssimo e instrutivo. O povo se queixou, e isso pareceu mal aos ouvidos do Senhor. Então veio o fogo do céu e consumiu os que estavam
na última parte do arraial. Os que estavam lá na retaguarda, porque ali havia uma rebelião contra Deus, se queixando, murmurando, até mesmo se esquecendo do que haviam passado no Egito e colocando como se fosse tudo bom. Então, lá diz que o castigo foi na retaguarda. E por quê? Por que na retaguarda? Exatamente porque ali se concentrava a resistência contra Moisés e contra Deus. Lá estavam os pessimistas, os descontentes, enfim, aqueles que, cheios de má vontade, iam se deixando ficar para trás. Iam se arrastando, né? Os otimistas, de certo, estavam lá na frente, lá na vanguarda. Sempre foi assim, né, irmãos? E sempre será, né? Uns na frente, puxando o carro, puxando a obra, né? E outros lá atrás, né? Só dando trabalho, e se queixando, e murmurando, e criticando, né? O que aconteceu lá foi isso, por isso que Deus castigou, consumindo aqueles que estavam levantando esta rebelião. O que nós percebemos também, lá no capítulo, no versículo 4, é a insinuação dos estranhos. Havia estranhos lá no meio deles, porque quando eles saíram do Egito, não saíram só os israelitas, vieram também outras pessoas que não eram israelitas. E diz a Bíblia que os filhos de Israel tornaram a chorar porque não tinham carne para comer, e acrescenta que o desejo de carne foi provocado os estranhos que estavam no meio deles. E podemos dizer, pelos vulgos, né, que estavam no meio deles. Em Êxodo 12, 38, diz que o povo de Israel, né, saiu com uma grande mistura de gente. Então, o povo saiu do Egito com uma grande mistura de gente. E a murmuração do povo, nesse caso aí de Números 11, foi provocada pela má companhia que eles tinham trazido consigo. Nessa ocasião, eles falavam acerca dos manjares do Egito e se esqueciam da natureza do cativeiro. Eles chegaram a dizer que comiam tudo isso de graça. Veja como eles eram ingratos e logo se esqueciam. Apesar das repetidas demonstrações do poder de Deus, eles puseram em dúvida a possibilidade de Deus lhes dar carne no deserto. E o próprio Moisés chegou também a participar dessa incredulidade, né? Números 11, versículos 21 a 22, nós percebemos Moisés perguntando a Deus, como é, com tanta gente aqui, né? Com tanta gente, com 600 mil homens aqui, onde é que vai ter carne para todo mundo, né? Deus, porém, mostrou que podia prover aquele povo de carne abundante, lançando mão de um recurso natural. O vento que trouxe cordonizes no deserto. O vento trouxe codornizes no deserto. O povo colheu aves para comer suas carnes. E quando estavam satisfazendo o seu desejo, aí veio o castigo e muitos deles pereceram. E a razão desse castigo qual foi? Foi exatamente a concupiscência, ou seja, o povo não estava passando fome, mas tinham alimento abundante e nutritível, mas reclamavam. Eles tinham maná, e o texto diz que eles faziam bolos eles tinham maná,
e, no entanto, eles reclamavam que não tinham carne. Vamos dizer que seria natural um desejo de comer carne, mas o que foi pecaminoso é que, através disso, eles se mostraram insatisfeitos e murmuravam contra o próprio Deus. E dessa murmuração resultou, então, uma medida nova. Deus escolheu uma espécie de tribunal e foi essa, talvez, a origem do Sinédrio, né? Deus escolheu um tribunal ali e pediu para colocar 70 de cada, né, 70 homens, né, de cada tribo, não é isso? E aí, terminando, o ciúme dos irmãos, há sentimentos guardados no coração que, mais horas, menos hora, aparecem mesmo. Miriam e Arão, irmão de Moisés, ressentiam-se, talvez, da supremacia que Moisés desfrutava. Na primeira oportunidade, esse ressentimento recalcado apareceu. E o pretexto que Miriam e Arão usou foi o casamento de Moisés com uma mulher cusita. Talvez fosse justificável, pelo menos em parte, uma certa reação dos dois irmãos, né? O que não tinha razão de ser foi o que eles disseram. Eles falaram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Irmãos, era razoável, talvez, certa reação contra o casamento de Moisés com toda aquela idade e com aquela mulher. Mas o que não justificava era diria, certo ciúme, né? Esse tipo de ciúme foi um sentimento pecaminoso, um tipo de ressentimento, né, contra Moisés. Então, isso realmente causou ira da parte de Deus e Deus os castigou. A justiça de Deus não se fez esperar. Veio a censura, né, a censura contra eles. E veio também a defesa de Moisés e o castigo de Miriam, que ficou leprosa durante 7 dias. Todos estes acontecimentos, meus irmãos, ilustram a história da igreja e a carreira cristã, onde, apesar de uma constante providência de Deus, aparecem alternativas de obediência, como também de rebelião, de fé ou de incredulidade. Então, o que esse texto nos mostra é isso. Apesar de ter Deus guiando a igreja, guiando nossas vidas, sempre acontece essas murmurações, essas insatisfações, essas rebeldias, essas questões de ciúmes, essas coisas todas no meio da igreja, e Deus reprova, e Deus castiga, né? E Deus, de certa forma, mostra que se faz insatisfeito com o povo quando age assim, ok? Então, meus irmãos, a gente vai terminando por aqui, e lembrando que a história da igreja é assim. Nós temos a companhia do Senhor. Nós temos a proteção do Senhor. Nós temos Ele nos guiando através da sua palavra. Nós temos a direção dEle através da sua palavra. Mas nós temos também a grande tendência para o pecado, para a murmuração, para a insatisfação, para a rebelião, né? E até a crise de ciúmes. Mas todas essas coisas Deus condena. Nós não lemos o texto de Números 12, os irmãos podem ver depois, é lá que fala sobre essa questão do pecado de Miriam e de Arão. Ok? Então é isso que nós temos a falar hoje, nesse estudo de hoje. Que Deus possa abençoar vocês. Vamos orar? E a gente vai encerrar cantando mais um hino, né? Tem ainda mais 3 minutinhos.
gente vai cantar mais um hino e aí encerra. Mas vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que mostra o Senhor com a igreja sempre. O Senhor guiando, protegendo, o Senhor presente e o Senhor aprovando, como também reprovando nossas atitudes. Abençoe sua igreja, Pai, para que possa ser cada vez mais pura, que ela possa buscar o conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade, que ela possa procurar estar satisfeita com as Tuas providências, ó Pai, não murmurar, não reclamar. Ó Deus, abençoe o Teu povo, para que seja cada vez mais santo e que agrade ao Senhor, através das suas vidas, através dos seus cultos, através de todas as coisas que fazem segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor nos coloca como caminhos a ser seguidos. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos que estiveram na live, acompanhando o estudo. Obrigado, ó Pai, que Teu Santo Espírito ilumine a mente de cada um para compreender dia a dia essa história da redenção, ilustrada pela vida do povo de Israel, caminhando no deserto. Assim como nós, ó Pai, também hoje peregrinamos até o dia que o Senhor nos chamar. Abençoe cada um, dá uma noite de paz a cada um. Nossa oração é no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar o hino, então? E aí a gente vai encerrando assim. Mais um hino, o hino que também fala da direção de Deus sobre nossas vidas, né? É o... Deixa eu ver aqui qual foi o hino que eu escolhi. É o hino... Qual que é mesmo? Só um minutinho, estou procurando o hino. Esse nós já cantamos. Será que não veio? Só um minutinho, peraí. É esse aqui. Direção Divina, hino 163. As tuas mãos dirigem meu destino, todo o seu amor que seja sempre assim. Teus são os
Ok, meus amados, que Deus possa abençoá-los. Na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente na live. Espero que sem atropelo como hoje, que teve aquele pequeno atropelo, né? Mas que Deus possa nos abençoar e tudo dê certo. Deus abençoe. Na próxima sexta-feira, nossa programação é o culto, né? Aquele culto familiar. Eu espero que nós estejamos juntos para louvar, cantar, orar e ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe. Até sexta-feira. Amém? Até mais. Um abraço a todos. Grande abraço a todos.